Perfeito. Boa noite, pessoal. Muito boa noite a todos. Meu nome é João Gabriel, eu sou graduando de Engenharia Mecânica da quinta fase, membro do PET-MA, e hoje estou aqui com um ex-membro do grupo, Daniel Feldman Barros, atual COO da Claro Brasil, e a gente vai conversar um pouquinho sobre quem é o Daniel, a trajetória dele, o trabalho que ele desenvolve e um pouquinho como é que está sendo esse período na Claro, né? Qual que vai ser o futuro da empresa, quais são os desafios. Então, boa noite, Daniel, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Daniel, para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta, assim, se você só se apresentasse mesmo, eu dei uma introdução, mas se você pudesse falar um pouquinho quem é o Daniel hoje. Tá legal. Bom, meu nome é Daniel, né? Como você já me apresentou. Eu tenho 51 anos. Eu estive no PET aí entre 89 e 92. Para mim foi uma escola. Tem duas coisas na minha vida que me marcaram muito. Assim, eu tive, enfim, N experiências, mas eu tive um ano no quartel. Eu fiz o NPR em Florianópolis e esse tempo do PET. São duas atividades que são, digamos, extracurriculares, né? Porque o padrão é, enfim, você estudar, fazer universidade, trabalhar. Então, uma oportunidade como o PET, ela é para poucas pessoas, né? Hoje eu já estou sabendo aí que tem N grupos de PET. No meu tempo não tinha, era um grupo de PET, acho que na UFSC. Mas mesmo assim, participar de um grupo como o PET na universidade é para uma minoria, né? Olhando para a população como um todo. Então, eu chamo de uma atividade extracurricular, assim, ter participado do PET, assim como ter servido esse um ano no NPR. Mas são duas das coisas que eu tenho na minha história aqui desses 50 anos que me marcaram muito, assim, me marcaram para a vida e eu uso até hoje. Porque dentro do PET, as atividades extracurriculares, as atividades de montar o debate, a gente tinha, semanalmente, nós tínhamos um debate e que alguém tinha que preparar um tema e levar aquele tema para todo mundo discutir aquele tema. E não necessariamente era um tema de engenharia. Um dos temas que eu levei uma vez foi sobre o marfim, né? O marfim retirado do elefante. Você vende e usa o dinheiro para fazer alguma coisa com isso ou queima para não, enfim, para ir contra a prática, né? Isso era suficiente para nós 12 lá quebrar o pau e cada um tinha uma opinião. Mas, enfim, então o PET, para mim, ele marcou muito a minha vida. Assim como vocês, eu era um cara novo. Num dos eventos que a gente fez, veio um repórter conversar comigo, queria me entrevistar com os alunos. Minhas pernas tremiam, feito vara verde, eu fiquei muito nervoso, eu mal conseguia falar o que eu queria falar, o que eu acreditava, saiu tudo torto. Eu não tive coragem de ver a gravação depois, ficou realmente muito ruim. Mas foi o lugar onde a gente era colocado à prova. Então, cada semestre um era o líder do grupo, eu não sei se funciona assim hoje ainda, como um gerente do grupo. Então, você tinha que tomar decisões e os outros 11 tinham que seguir aquilo que tu estavas orientando ou decidindo. E não necessariamente todo mundo concordava que aquele um dos 11, dos 12, era a pessoa adequada para estar naquela função. Mas todos iam passar por aquela função. Então, passar por essas atividades que eram extra engenharia, fora as de engenharia, obviamente, mas essas atividades extra engenharia ajudaram até para decidir o que eu queria mais para frente. Eu acabei não virando um engenheiro de carteirinha, acabei migrando para uma área mais de gestão e tudo mais, mas daqui a pouquinho eu falo mais nisso. Mas então é isso. A existência do PET para mim, ela foi um pilar importante na minha formação. Enquanto apresentação, o que eu podia dizer para vocês também é o seguinte: eu tenho 27 anos de empresa, então eu estou desde que o meu estágio da engenharia foi nessa empresa, e eu tenho o mesmo tempo de casamento. Então eu tenho,
não é um tripé, mas eu tenho 4 pilares aí na minha vida que também sempre funcionaram e andaram muito bem. Nem todos ao mesmo tempo, né? Um deles é família, e aí o fato de estar casado aí há 27 anos, eu tenho um filho de 24 e um de 17. Então, eu tenho um filho que é mais velho que alguns de vocês aí, com certeza. E meus pais, minha mãe, então, é, esse lado de família para mim é uma coisa muito importante e sempre me ajudou a vir até aqui. O lado de trabalho, empresa, então, o fato de estar todo esse tempo na empresa e sempre feliz, né? Claro, com altos e baixos, mas na accountability final aí, a contabilidade final tá bacana. E a parte de esportes e atividade física, na idade de pet eu fazia, eu jogava. Depois que eu saí da universidade e fui trabalhar, eu parei, eu ganhei acho que uns 20 quilos, depois que eu era só pizzaria, era só churrascaria, enfim, a vida de funcionário de empresa, e, né, sempre almoçando fora, jantando fora, então descontrolou completamente. Mas com 40 anos eu voltei à atividade física, então eu comecei a correr com 40 anos. Então esse é o terceiro pilar aqui para mim, que me deixam saber que eu acho que estou no caminho certo. E o quarto pilar para mim é o lado espiritual, o lado de acreditar em alguma coisa e, e aceitar que as coisas não são por acaso e que a gente está nessa vida aqui para alguma atividade ou por algum propósito. Então eu busco sempre um propósito além do que é o trabalho, além do que são as metas, além do que é o esporte e família, que então eu tenho me envolvido em trabalhos de voluntariado e tentando sempre encontrar um jeito de devolver para o mundo, devolver para as pessoas, para o planeta, tudo de bom que eu tenho. Então, eu acho que eu sou, acho não, tenho certeza que eu sou uma pessoa extremamente feliz e realizado, e eu não acho que as pessoas que estão em dificuldade, ou as pessoas que estão em situação muito crítica, eu não acredito que seja só mérito e demérito. Acho que tem muita coisa por trás disso. Então, eu busco também me envolver em atividades de voluntariado e tentando, de alguma forma, movimentar mais gente possível para atuar nesse lado. Então, para mim, esse pilar, ele, digamos que me apresenta. Qualquer um desses 4 temas aqui são coisas que eu prezo e gosto enfim, de conversar e tentar passar para todo mundo. Viu que eu falo bastante, né? Tu falou uma apresentação prévia, já... Não, que legal, Daniel. Assim, realmente, para o pessoal que tem você adicionado ali no LinkedIn, a gente consegue ver muito esse seu lado social, você sempre publica bastante, acho isso muito interessante, sabe? E fazer um comentário, Daniel, você participou do PET há 30 anos atrás, acho legal a gente ver essa constância que o grupo tem, porque até hoje, algumas das iniciativas que você comentou, a gente continua com elas. Em vez de a gente fazer um debate, a gente faz hoje um seminário. Então, cada membro apresenta, não precisa ser sobre tema de engenharia, pode ser, como você falou, sobre marfim, pode ser sobre outros tópicos, e aí desenvolve várias coisas como oratória, a liderança continua sendo rotativa semestre a semestre. E agora eu queria perguntar para você um pouquinho mais a fundo assim, sobre a sua trajetória, começando ali, pode ser pela universidade, pela UFSC, Tá legal. o que você cursou, o que você pode comentar do PET? Eu quando eu, no segundo grau, né, que agora é fundamental, né? No ensino médio, meu tempo era segundo grau. Meu pai falou, Daniel, faz uma escola técnica porque tu não sabe como vai ser o amanhã. Então, numa escola técnica, você, quando terminar, você já tem condições de trabalhar, enfim, se virar. Como eu venho de uma família bastante humilde, eu teria que me virar sozinho. Meu pai, graças a Deus, sempre conseguiu me dar a saúde, onde morar, onde me alimentar, mas ele sempre disse, cara, se tu quiser conquistar, tu vai ter que usar as ferramentas que tu tem e ir à luta. Então, ele sempre focava a gente em estar pensando de uma forma mais pragmática, né? Então, eu fiz a escola técnica primeiro, e o objetivo era esse.
né, de já ter uma empregabilidade, né? Quando eu terminei a escola técnica, eu passei num concurso para trabalhar na Consul. Na época era maravilhoso. Imagina, eu ia ser técnico, ia trabalhar na Consul, eles iam dar lugar para morar em Joinville, enfim, salário, era um negócio que me seduzia. Mas eu também fiz vestibular para a universidade, passei, e eu até tinha uma ponta de dúvida, assim, né? Puta, vou ralar mais 5 anos estudando, duro, ou eu vou trabalhar primeiro, né? Juntar uma grana depois de estudar. Mas daí veio o quartel, né? Que eu tive que me alistar, e ele decidiu por mim, né? Eu tive que servir. Então, nesse 1 ano que eu passei lá dentro, para mim foi bom, porque deu para dar uma amadurecida. E aí eu resolvi que eu ia fazer a universidade, enfim, eu ia trabalhar só depois. Na universidade, na primeira fase, eu já saí procurando o que fazer lá dentro, daí fui ser monitor de cálculo A, porque, enfim, eu tinha que buscar um rendimento para apoiar sempre. E depois eu descobri que tinha as bolsas e tudo mais, e um colega meu tinha participado de um processo para o PET e tinha entrado, ele disse, olha, eu tenho uma vaga lá para elétrica, e aí eu me candidatei e entrei. Então, já em 89, eu entrei no grupo, no PET. E aí enfim, fui até o final dentro do PET. Dentro do PET, uma atividade que a gente fazia também à época, não sei como é que funciona hoje em termos de receitas, né? Na época, todo ano, ou todo semestre, agora não tenho certeza, a gente ganhava 12 bolsas para usar para aquilo que a gente, enfim, quisesse. E a gente sempre fazia uma viagem. A gente organizava alguém do grupo, alguns do grupo organizavam uma viagem. Então a gente foi visitar até Curtume, a gente foi visitar para conhecer cervejaria, enfim. Juntava um pouquinho os aprendizados com um pouquinho de passeio também, né? Então sempre tinha um jeito de aproveitar. O grupo ele era super heterogêneo, então tinham todas as cabeças. Numa das viagens, inclusive, a gente, enfim, 2 ou 3 resolveram sair para uma festa, que tinha uma festa na cidade, e só que às 6h30 da manhã tinha que estar no café para a primeira visita. E esses 2 ou 3 voltaram quase 6 da manhã para o hotel, mas 6h30 estavam lá. Então, a responsabilidade era bastante grande. O contato que a gente tinha com o Schneider era bastante próximo, ele estava quase sempre com a gente, né? Ele era o nosso tutor. E, enfim, a gente participou de muita coisa na universidade. A gente teve a época, o Collor se elegeu naquele meio do caminho. Alguns de nós éramos contra o Collor, outros eram a favor, e aí a gente acabava se envolvendo nisso também. Teve eleição para reitor na universidade, e não me pergunte agora exatamente quais eram as razões para isso, mas a gente entendeu que o reitor que queria se reeleger era ruim, e tinha um candidato do Centro Tecnológico, que era um engenheiro, apoiado lá pelo CTC, pelo Centro de Tecnologia, e a gente apoiou esse cara. E naquela época, a eleição, enfim, tinha eleição, só que o voto dos alunos tinha uma proporcionalidade. Então, cada 9 votos de aluno, tinha que ter 9 de aluno para valer um de professor ou um de funcionário, uma coisa parecida com isso. E os alunos nunca votaram. Os alunos sempre, a participação era muito baixa, historicamente falando. Então, sempre quem ganhava era o reitor, o candidato escolhido pelos funcionários ou pelos professores. Então, tinha uma panelinha ali no jogo. E a gente investou que a gente ia mudar isso. Então, algumas pessoas do grupo, isso não era uma atividade curricular do grupo, isso foi por fora, e outras pessoas, enfim, lá do CTC, e a gente fez uma campanha bastante grande. A gente foi em todas as salas de aula da universidade para falar com todos os alunos, foi quase um mês de bagunça, e a participação foi massiva dos alunos naquela eleição. Coisa que dava sempre 10, 15, 20%, aquela vez foi 70%, uma coisa parecida com isso. E esse cara ganhou, o reitor ganhou,
Então, a gente... Não sei se ele foi bom ou ruim depois também, sinceramente, mas a gente tinha convicção na época que tinha que fazer isso. Então, por que eu estou falando isso? Essas coisas, o grupo ele fomentava isso, entendeu? Ele fomentava a discussão, ele fomentava atitude, ele fomentava lutar pelo que tu acreditava, claro que sempre dentro de alguns limites, mas ele ajudava a ir formando, né? Nós éramos um bando de adolescente, passando ali de adolescência para adulto, e isso ajudou a calejar todos nós. Um evento que a gente fez que foi bem bacana foi o primeiro ENAPET, né? Eu sei que hoje tem ENAPET, tem Interpet, tem Sulpet, mas na época foi o primeiro evento, não foi fácil de conseguir apoio para ele, por volta de 600 pessoas que participaram, veio gente do Nordeste, enfim, vários lugares. Nós fechamos um hotel, o Castelmar, que era ali perto da ponte Hercílio Luz, e trouxemos a galera para cá. E aí teve uma série de apresentações, teve festa, levamos o pessoal para a praia, era frio, mas o pessoal foi para a praia passear, enfim. Então, essas coisas não são qualquer 12 pessoas que estão numa sala de aula que vão se envolver e fazer. Isso o PET, ele proporcionava e ajudou a gente a chegar nesse negócio. Isso é um pouquinho da universidade e tudo mais. E antes de... Vocês conheceram já ouviram falar de uma casa que tem no Pântano do Sul, não? Conhece a praia Pântano? Eu não conheço. Mas já ouviram falar? O professor Schneider tinha uma casa lá, que eu não sei se tem ainda. E a gente fez pelo menos uns 2 ou 3 eventos lá na casa dele. E fez churrasco lá e jogo de truco. Não sei se ele ainda tem. Se ele tiver, manda ele convidar vocês para ir lá. É bacana. Se bem que não sei se depois de a gente ter ido lá, se vão deixar ir alguém de novo, né? E aí, mais ou menos, é a trajetória da universidade. E aí, no final da universidade, eu ia fazer um estágio numa empresa de tecnologia, que eu não lembro se era Digitro ou não era Digitro, era uma outra empresa. E aí eu vi um cartaz na universidade que tinha vaga para estágio na Globosat, que eu não fazia a menor ideia do que era. E, enfim, acabei entrando, fazendo estágio lá, que é o que depois acabou virando a NET, né? E mais tarde juntou com Claro, Embratel, e virou a empresa que eu trabalho hoje. Então, do PET que eu fiz esse trampolim para a empresa. Tu vai me cortando quando quiser, João Gabriel. Vai. Não, pode falar à vontade, Daniel. Eu sou falador. Inclusive, legal, a gente sabe que o professor Cavaco, atual tutor do grupo, mora lá em Canasvieiras. Então, se o professor estiver aí e quiser convidar a gente para fazer um churrasco lá também, acho que seria interessante, né? Depois de passar essa quarentena. Pode dizer que a gente... eu vou pedir para você continuar mesmo, comentar um pouquinho sobre o trabalho na NET. Depois a gente pode comentar um pouquinho da América Móvel, né? Comentar um pouquinho da estrutura da empresa. Então, aí eu fiz o estágio em Florianópolis, na empresa, mas ainda era satélite, tinha que instalar uma antena de 3,60 metros de diâmetro na casa das pessoas para pegar 4 canais. E esse é um negócio que a RBS, que era dona da empresa na época, ela quis cair fora disso e migrou para o cabo. E a Globosat acabou ficando, a Globo acabou assumindo esse pedaço, que mais tarde se transformou na Sky. Né? A época era a Globosat, acabou virando Sky. E lá no Sul a gente, enfim, começou pela NET. A primeira operação foi Chapecó, a primeira operação de cabo que a gente lançou lá foi Chapecó. Então acabou, eu era o único engenheiro que tinha na empresa, engenheiro recém-formado, digamos de passagem, mas que tinha em Santa Catarina, e eu acabei indo para Chapecó para implementar a operação de cabo lá. O que eu conhecia de cabo era alguns
tutoriais lá que nos mandaram, alguns vídeos e livros, enfim, tinha muito pouco material sobre isso ainda. Quem já tinha construído várias operações de cabo no Brasil eram os argentinos, que eles trouxeram para cá, várias operações aqui começaram com eles. E tanto é que as empresas que a gente contratou originalmente para construir rede eram as empresas de argentinos, e a gente aprendeu na prática com eles, né? Depois de Chapecó, Claro, como ela é hoje, ela é fruto de uma série de aquisições, né? Ela comprou e foi comprada inúmeras vezes. Então, depois de Chapecó, a gente comprou Joinville, que também era de um dos argentinos. Aí eu fui para Joinville para ser o supervisor técnico em Joinville. Depois, enfim, já entraram outras cidades. Eu fui para Porto Alegre para ser o gerente técnico do Sul. E aqui é um negócio que eu sempre falo para as pessoas. Na época, né? Hoje mudou muita coisa, mas naquela época não tinha muita gente preparada para as funções que estavam surgindo, né? Operação de cabo, ninguém tinha experiência nenhuma nisso. Então, o fato de eu ser recém-formado e me submeter aí para qualquer lugar facilitava para a empresa, porque tinha alguém que já conheciam, ou seja, tinha alguma confiança para ir para aquela cidade, e para mim era bom que eu conquistava um novo cargo, cada mudança dessa eu acabava negociando um pouquinho mais de salário e um pouquinho mais de responsabilidade. Então, eu fui crescendo junto com a empresa nesse sentido. Claro que hoje já mudou muito. Hoje, para todas as áreas que existem, tem muita gente preparada, né? E cada vez mais as pessoas se preparam com antecedência. Tem muitas pessoas que são autodidatas, os caras estão em casa estudando. Tem gente só lá no ensino médio, indo para aula, e tem gente já fazendo curso de programação por fora. Então, querer hoje estudar, se formar e procurar trabalho não é tão simples assim. Você vai sempre estar competindo com muita gente qualificada. Então, eu aproveitei essa onda de crescimento e expansão da empresa para ir crescendo junto com ela. De Porto Alegre, a empresa comprou a operação no Paraná, foi em Curitiba. Aí eu fui para ser gerente de relações com clientes, então para cuidar do call center, da parte técnica, da parte de cobrança. Então eram áreas que eu não tinha a menor experiência, mas de novo era oportunidade e, enfim, tinha uma relação de confiança. Nessa época, lá para o ano... Bom, depois eu fui para o norte do Paraná, porque aí eu assumi uma operação completa. Eu era responsável pelo P&L da operação. Então, pela margem, pelo market share, pelo resultado completo da operação. Ela era menor do que o Estado, mas era uma operação completa. Então, foi uma chance que eu tive de cuidar de todo o resultado de uma operação. Aí a RBS tinha um projeto onde ela levava para fora para fazer um curso de extensão. Eu fiz um processo de seleção, fui aprovado. Eu fiquei meio ano fazendo administração em Berkeley, na Califórnia. Quando eu voltei, eu assumi o estado de Santa Catarina, já como operação também. E nessa época a empresa quebrou. Todas as receitas das empresas, enfim, eram reais, como são até hoje, e todas as despesas eram em dólar. Inclusive a programação era em dólar. Você contratava lá o TNT, Cartoon, você tinha que pagar em dólar para quem fornecia aqueles canais. E teve uma desvalorização enorme do real, e fora uma série de decisões equivocadas. Na época, achava-se que teria 10 milhões de clientes de TV por assinatura lá atrás, 20 anos atrás. E a coisa não foi assim, porque o custo de implantação era muito elevado e a receita é em reais, né? Então, ou seja, o público é o brasileiro, né? Todo brasileiro gostaria de ter uma boa televisão por assinatura, tudo na sua casa. Só que não tem bolso para isso. A penetração do serviço de TV por assinatura fora do país bate 80%. Mas, enfim, então nessa época a empresa praticamente quebrou, e aí a Globo caiu fora do negócio, tinha Globo, Bradesco, Microsoft, e a empresa passou por um turnaround violento. Nessa época nós tínhamos as 40 e poucas operações,
e se fez uma conta e viu-se que tinham 9 cidades, as principais capitais, que eram responsáveis por mais de 80% do resultado da empresa, em termos de receita, EBIT e tudo mais. O restante era só incomodação. Então, uma das hipóteses, uma pessoa de fora ofereceu para tocar o restante das operações, que eram 33 operações. Ele tocaria tudo e pagaria um royalty, digamos assim, para a empresa. Mas daí, enfim, pô, se alguém fosse tocar aquele negócio para sobrar dinheiro para ele, ainda pagando alguma coisa para nós, significava que dava para fazer direito, né? Então era muita incompetência nossa abandonar o jogo. Então a gente separou em 6 regionais. 5 regionais eram as 9 operações grandes, então juntou as 3 do Sul, Rio, São Paulo, pegou as principais, e sobrou uma regional que era todo o restante. Daí davam 33 cidades. E na época, como eu ajudei a desenhar essa das operações pequenas, e como eu tinha passado por operações pequenas, Joinville, Chapecó, então eu tinha vivido um pouco isso, eu acabei sendo escalado para tocar essas operações, que a gente chamou na época de Regional Brasil Interior, que era o resto. O combinado era assim, o MSO, a matriz, não podia perder tempo com as operações. Eles iam tocar às 9. E eu ia ter que ficar pegando as sobras, né, do que desce para aplicar nas 32, 33. Então, eles faziam uma campanha de marketing, por exemplo, eu pegava a fita cassete, lá, a fita beta do comercial, levava para o interior, lá a gente editava, trocava os telefones e fazia propaganda desse jeito lá. Não tinha agência, enfim, não tinha nada. Então, foi um modelo o call center era das 9 ao meio-dia, das 2 às 6. Então, foi um modelo super apertado, porque elas eram deficitárias. Com o tempo, depois, a América Móvel acabou entrando no negócio e, enfim, aí injetou dinheiro, a gente conseguiu expandir a banda larga, expandir o telefone, a empresa começou a crescer. De lá para cá, enfim, nós éramos entrantes na banda larga, e como a gente entrou com a tecnologia do cabo, e a tecnologia da época era o ADSL, a DSL tinha uma limitação muito grande. Enquanto estava entregando 100, 200 mega, a gente lançou 100, 200K, 256K era a velocidade que vendia. A gente foi lá e lançou um Mega Flash, né? A gente lançava 1 mega, né? 1 mega arrebentou, matou a pau, a gente vendia feito água esse negócio. Então, durante esse período, a gente, enfim, cresceu bastante. Depois eu assumi a operação de São Paulo, a Regional São Paulo. Depois eu assumi a diretoria de operações da NET, né? Aí, depois, tinha questões legais na época, que você não podia ter dono estrangeiro, enfim, depois a coisa foi mudando. E aí juntou NET, Claro e Embratel. Eram 3 empresas. Na época eu fiquei como CEO da NET, tinha outra pessoa como CEO da Claro e outro CEO da Embratel. E o CEO da Claro Brasil, digamos assim, como um todo, que era um outro cara. A gente tocou assim durante uns 2 anos, mas rapidamente, enfim, não fazia sentido continuar com 3 empresas separadas, né? Aí juntou tudo e aí eu fiquei como CEO da Claro Brasil, cuidando não só mais da parte da NET, mas também da parte da Claro e Embratel. Então, nesses 27 anos, eu tentei resumir aqui, mas eu nunca trabalhei 3, 4, 5 anos na mesma empresa. Sempre teve muita mudança. Ou a gente comprou, foi comprado, ou a gente lançou coisas novas. Então, nunca teve... nunca consegui me acomodar, nunca consegui encher e cansar de alguma coisa, porque sempre foi tudo muito corrido, né? Isso falando da empresa. Aí acho que resume um pouquinho o que é isso tudo. E no Brasil, a América Móvel, como eu te falei, então, nós temos aqui um CEO, que é o José Félix, ele é o CEO da empresa como um todo. Aí eu sou o CEO, depois tem finanças, marketing e, enfim, as outras áreas. E aí toca tudo que é a parte da NET, o que era NET antes, que agora é Claro,
mais o que é a parte da Claro, mais a parte da Embratel. Ou seja, pega o residencial, o móvel, a parte empresarial, satélite, enfim, tudo que é do grupo no Brasil. Legal, Daniel. Bem interessante mesmo, assim, só para reforçar para o pessoal, para acompanhar a estrutura da empresa hoje, a América Móvil é dona da Claro, da NET, da Embratel, isso? Na verdade, a empresa que existe no Brasil hoje, o CNPJ é Claro. Tá? A Claro, ela tem tudo embaixo dela. A marca NET já não existe mais, né? O que a gente faz agora embaixo ainda existe a marca Embratel, embora esteja embaixo da marca Claro. A marca Embratel existe pela relação com as grandes empresas. Então tem aí um vínculo com as grandes empresas, tem uma força de marca da Embratel que a gente acabou não mexendo ainda nela. Mas no Brasil, a empresa no Brasil, o CNPJ no Brasil é Claro, que aí tem todo o business. E que do Brasil reporta direto para o México. A relação com os acionistas sempre foi muito boa. A gente conhece pessoas que trabalham em outras multinacionais, em telecom principalmente, e a gente sabe que tem alguns países aí que a relação não é tão simples assim, né? A gente deu sorte, a relação com os mexicanos ela é muito boa, muito transparente, assim, muito direta. Então não tem aquele negócio de vai ter reunião com os acionistas amanhã. O que a gente diz? Como é que a gente diz? Como é que a gente prepara a informação? Não precisa disso. A informação ela é sempre franca e direta. O que não está bem é dito, o que está bem é comemorado. Se algo você acha que não vai conseguir atingir por alguma razão, você divide antes, inclusive, e às vezes até vai lá e atinge. Então não tem uma relação muito boa, para dar uma tranquilidade, uma liberdade para trabalhar bem interessante. Tem uma relação de confiança. O que não gosto também, vamos dizer que não gostam, não é interessante porque as coisas sempre são discutidas. Então, às vezes o acionista ele quer ir por um caminho e ele apresenta isso numa reunião e se a gente discorda, se as pessoas no Brasil discordam, vão dizer na reunião que discordam. E aí vão brigar, vão discutir, vão fora daquela reunião buscar mais informações, enfim, mais dados e mais subsídios. E em muitos casos, aquilo que vinha como uma orientação para ser executada não é feita. Obviamente, não é rebeldia, mas discute-se e vê que tem uma alternativa diferente, porque aqui é um país diferente, ou, enfim, por qualquer razão. E, inclusive, muitas coisas que a gente discordou em algum momento acabou sendo depois estendido para outros países. Então, essa relação de poder construir junto, ela existe o tempo todo, entende? Não, isso foi uma coisa boa deste negócio. Perfeito, Daniel. Saindo um pouquinho da Claro e falando um pouquinho mais do seu trabalho, vamos dizer, ainda é na Claro, mas do seu trabalho, do seu cargo, queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal quem é o COO, quem é um diretor de operações, né? Mas quem é essa pessoa dentro da empresa, como é que ela se encaixa, se você puder comentar um pouquinho como é que é o seu dia a dia. Tá legal. A característica que a gente tem na nossa empresa tem um que a gente chama de salão, né? Só porque é uma sala grande. Então senta junto o CEO, o CFO, o COO, senta todo mundo junto e com uma proximidade bastante grande. Os diretores que estão em outras funções também têm acesso a todo mundo. Então, eu tenho diretores que trabalham comigo, por exemplo, diretor de serviços, por exemplo, que trabalha comigo, ele vai lá e fala direto com o CEO da empresa, e eles vão discutir um tema, eu não vou nem saber que eles discutiram, eles vão decidir alguma coisa, vão executar aquela coisa e eu nem soube, porque não precisava ter nenhum atravessador. Então, a gente tem uma relação dentro da empresa que ela não é toda quebrada em termos de hierarquia. A gente tem uma série de rituais que a gente mantém. Então, a gente tem um processo onde
todos os meses tem uma rotina de algumas reuniões de acompanhamento, algumas no C-Level, outras com os diretores que estão nas cidades, enfim, tem um monte de reuniões. E nessas reuniões é que a gente enxerga aonde está o foco que a gente dá pouco foco em entender o que já passou. Né? As reuniões sempre, a gente usa uma ferramenta simples, mas que mostra sempre o futuro. Então, qualquer reunião que a gente faça, a gente até vai olhar o resultado do mês anterior para ver como foi, o último trimestre e tudo mais. Mas sempre vai ter uma projeção de mais 12 meses para frente. Então, mais importante do porquê não fez ou do porquê fez no mês anterior é saber o que vai acontecer daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, daqui a 90 dias. Esse é um negócio interessante que foi implementado já há quase 20 anos, mas que é um dos mais difíceis para as pessoas que entram nova. Porque recentemente agora a gente teve uma discussão com uma diretora nova que é super competente, espetacularmente boa, todo mundo gosta dela. Mas daí na projeção que ela fez, ela deixou um baita de um head lá, né? Então, a inadimplência é o exemplo. Ela está super controlada aqui, mas daí lá no final do ano ela dizia que ia estourar, ia ser muito alta. Só que mês a mês ela vem achando que vai ser alta e ela vem mais baixa. Então, com receio de botar uma projeção mais baixa, né, lá para frente, e depois não cumprir, tem muitas pessoas que costumam, né, sobe a barra, né, diz que não vai dar e depois se deu do ganhar parabéns. Então, esse modelo a gente, dentro de casa, a gente já conseguiu resolver, mas sempre ainda a gente fica dando volta. Então, toda reunião que a gente faz, seja semanal, seja mensal, o gráfico mostra sempre o futuro. Entende? Claro, se a pessoa... E você analisa, né? Se nesse mês ele diz que ia fazer 10 e fez 5. Aí ele dá uma explicação, mas no mês que vem ele diz que vai dar 10 de novo. Dá 5 de novo. Cara, no terceiro mês, é cheio de corzinha ali, quando o cara erra duas, fica laranja, R3 fica vermelha, tem umas regrinhas. Amigão, peraí, né? Aí tu não sabe fazer projeção. Mas, enfim, o papel é... Um pedaço é ajudar a decidir e planejar o para frente. A gente não trabalha com orçamento fechado para o ano. Claro que existe o orçamento para o ano e tem metas para o ano, mas a gente está sempre revisitando isso. E essa é uma facilidade também que o acionista nos dá. Se a gente chegar em agosto, julho, setembro, e alguma coisa fez com que mudasse o cenário e a gente pode fazer mais para aquele ano, recombina e pronto. Assim como se tiver alguma coisa que puxou para menos, por alguma razão você tem que fazer menos, você recombina também e isso vale. Então, enquanto o papel tem reuniões de acompanhamento e bater o bumbo, eu costumo dizer, né, eu não tenho praticamente nenhuma atividade. Né? Eu tenho um diretor de atendimento, eu tenho um diretor de serviços, eu tenho 10 diretores regionais que ficam lá nas operações. Se esses caras fizerem o trabalho deles, entregar as metas, não preciso fazer nada. Né? Então, eu até torço para que não façam tudo muito bem, senão eu deixo de desistir. Né? Mas, na prática, o meu papel é de facilitador para todos eles, né? Porque aí você tem que conectar tudo isso com o resto da empresa, então eu preciso ser um facilitador de todos eles e acompanhar, no sentido de me aproximar mais de quem precisa de algum tipo de suporte ou apoio, mas todo o pessoal que trabalha comigo, eles têm muita liberdade também para trabalhar, para criar, enfim, ter muita autonomia, mas a gente tem uma rotina de acompanhamento e reuniões e esses indicadores que nos facilitam. Então, a gente tem lá, escolhe X indicadores e é em cima desses indicadores que a gente avalia como é que as coisas estão indo. Se os indicadores estiverem bem, cara, o mês vai ser tranquilo. Se o indicador estiver ruim, cara, aí não adianta vir com blá, blá, blá. Vamos ver o que a gente faz para tratar de voltar aquele indicador para o lugar. Como nós somos uma empresa aí, né, de muitos anos, a gente vem implementando a metodologia ágil e tudo mais de um tempo para cá. Então, até pouco tempo atrás ninguém falava em squad, e agora tem squad para tudo quanto é canto. Tem bastante gente já envolvida o digital, a gente multiplicou por N vezes
a nossa atuação no digital, a gente ainda quer muito mais. Claro que, como a gente traz um legado de milhões de clientes, tem um sistema por trás de tudo isso que você não transforma da noite para o dia, né? Mas a gente vem investindo muito na digitalização dos processos. Então, tem muita... até um tempo atrás, tinha meio que uma regra, né? Você não podia... Ninguém ia trabalhar de bermuda, né? Então, tinha todo não estava escrito, mas tinha os seus códigos de investimento e tudo mais. Depois começou a questão de digital e ágil e squad, e começou a dar uma bagunçada. Começou a vir uma molecada diferente, um pessoal mais novo, com outra cabeça, e a empresa inteira teve que se acostumar a esse novo CX, testar as coisas antes, né? A gente teve sistemas e projetos que a gente fez que a gente levou 2, 3, 4, 5 anos desenhando, né? E a gente sabia exatamente onde ia chegar, né? A gente sabe tudo, né? Aí chega lá, depois de 5 anos, nós botar no campo, não é o que o cliente quer, não é bem assim, ou já mudou um monte de coisas. Então, a gente vem aprendendo e vem tentando fazer diferente já de um certo tempo. Então, hoje, para fazer qualquer coisa nova, qualquer produto novo, a gente já coloca aí a teste de usabilidade ali antes, já testa com o cliente antes, começa pequeno para depois evoluir. Então, tem bastante coisa. A função de CEO, ela está envolvida com todo esse negócio. E do modelo que a gente trabalha, o jeito que a gente trabalha, assuntos que são da área financeira, eu envolvo também. Então, se tem alguma coisa que é de qualquer outra área da empresa, mas que eu enxergo que faz sentido alguma sugestão, pitaco ou me meter, e vice-versa. Se tiver alguma coisa da área de operações ou de rede, que o financeiro achar que aquilo está caro ou que não está bem assim, vai se meter também. A gente tem uma relação boa nesse sentido. A gente quebra o pau. Então, várias e várias reuniões já quebramos o pau. Mas normalmente acaba agora não, mas em outra época acaba depois tomando um chopp no final do dia e resolve. Mas são dias, normalmente são dias bem puxados e fortes, entende? Não tem muita repetição, mas é bem sempre pegado, cara. É um estilo diferente de alguns lugares que eu já vi, pelo menos. Perfeito. Daniel, uma curiosidade, em média, assim, quantas reuniões você tem numa semana? Cara, eu diria, eu tenho que fazer o contrário. Quantas semanas tem na minha reunião? Como eu não atuo, não estou fazendo não boto a mão na massa diretamente em nada, eu não faço um produto, eu não faço uma venda, eu não atendo o cliente. A minha vida é reunião, que seja com uma pessoa, né, que seja com um grupo de pessoas. Nós temos vários squads em várias frentes, e em vários deles que o pessoal trabalha a semana inteira, e uma vez por semana eu participo lá em 1 hora, para, enfim, mais para ficar a par do que está acontecendo, ou até dar alguma opinião. Mas o papel, a vida é reunião. Se eu não estou em São Paulo, agora menos, mas eu vou para uma regional, vou para São Paulo, vou para Rio, vou para Nordeste, e aí quando eu chego lá, eu me reúno com os líderes para falar sobre os resultados, ou para injetar um ânimo, ou para sentir o clima, ou você faz uma reunião com todos os colaboradores daquela cidade. Essa é uma coisa que eu gosto de fazer bastante. Eu gosto de sempre falar com muita gente. Então, qualquer cidade que eu for, se a gente for lançar alguma coisa nova em alguma região, eu aproveito a viagem e faço reunião com os líderes e também com a equipe de campo, para ouvir deles, né? Porque às vezes a gente acaba, se a gente fica na matriz aqui, fica muito tempo distante, você perde um pouco a referência do que está acontecendo lá na ponta. Então, eu gosto muito de estar próximo das pessoas e ouvir. E isso eu chamo de reunião. Na verdade, se for pensar bem, é reunião, mas para mim é trabalho, entende? Não é... Está o tempo todo fazendo esse tipo de coisa. Legal. Da atividade,
Quando eu comecei a correr com outro amigo de dentro da empresa também, a gente criou, na época, o Net Running, e agora é o Claro Running. Então, hoje faz provas de rua que vão 700 pessoas nas provas. Então, a gente já tem isso aqui em várias cidades do Brasil desenvolvido, e esse é um negócio que acaba, primeiro que é bom para a saúde das pessoas, melhora o astral, melhora um monte de coisa, e aproxima a gente também, né? Porque quando você está no meio de uma corrida lá com a galera, o pessoal fica te olhando nas primeiras, né? Pô, quem é esse cara aí, esse diretor? O que ele quer aqui? E chega lá e todos eles correm muito melhor do que eu, né, cara? Gente mais nova e mais preparada, mas não tem problema. E aí isso dá uma aproximada com o pessoal. Então, essa é uma coisa que quando dá numa cidade dessa, se tem uma prova em outra cidade, eu faço junto com eles, até para poder me envolver mais e conhecer mais um pouquinho daquilo que eles pensam. E sempre surge coisa nova, né? Sempre surge algum detalhezinho que tu não está enxergando aqui de cima, que a galera te traz, seja pessoalmente ou por um e-mail, um WhatsApp, alguma coisa desse tipo. Que legal, que interessante. Até comentar, no passado a gente criou um grupo chamado Pet Run também, está pouco movimentado agora, o pessoal não está correndo muito aí por causa do período. Estamos em 8 pessoas ali, espero que aumente nos próximos. Mas, Daniel, eu queria perguntar assim para você um pouquinho da sua visão sobre como é que a Claro está posicionada no Brasil hoje em relação a outras empresas, ou quais são os planos da Claro para daqui a alguns anos, assim, de posição mesmo, seja em relação a TIM, a Vivo ou a própria Oi. Não sei se você pode comentar alguma coisa em relação a Oi também. A Claro, até um certo tempo atrás, até alguns anos atrás, a parte da móvel, ela faltava investimento. Eu me lembro que eu ia em Florianópolis e eu não conhecia ninguém que tinha telefone da Claro. Meus pais não tinham telefone da Claro, minha irmã não tinha telefone da Claro, e eu tentava botar Claro e ninguém queria saber de jeito nenhum. Porque a telecomunicações é um negócio de capital muito intensivo. É muito intensivo. E de alguns anos para cá, a empresa vem colocando aí por volta de 10 bilhões de reais por ano no Brasil e transformou a rede da Claro. A rede da Claro hoje, a móvel, ela é hoje a melhor rede do Brasil. Ela foi muito ruim até pouco tempo atrás. Só para ter uma ideia, para ter uma referência, Florianópolis passou de X antenas para 2X antenas. Não é que aumentou 5%, 10%. Mais do que dobrou o número de antenas de um ano para o outro. Então, isso não é pouca coisa, entende? Claro que não é grande coisa que foi feita agora. Ruim é o que estava antes. Entende? Por isso que não pegava em lugar nenhum, por isso que a internet era muito ruim. Hoje, em Florianópolis, pelo menos vários testes que eu já fiz lá, eu cheguei a pegar 80 mega no meu celular de download no apartamento do meu pai lá. Então, a Claro hoje ela está muito bem posicionada em termos de produto. A empresa tem uma marca de pioneirismo interessante. Então, quando a gente trouxe a ligação ilimitada, por exemplo, foi uma ruptura bastante grande, porque o que funcionava, o que acontecia com o celular? Né? Cada mês era uma surpresa. Você ia fazer um plano de celular e você tinha que escolher o pacote. Era X minutos para isso, X minutos para aquilo, tinha direito àquilo, mas nunca batia nada com nada. A minha linha telefônica, vocês são mais novos, não sei quanto viveram isso, mas a minha conta telefônica era sempre um susto, porque tu não sabia o que contratar direito. Você, é claro, trouxe o ilimitado para o celular, você paga R$ 100, cara, faz o que tu quiser agora, liga para quem tu quiser, em qualquer lugar do Brasil, qualquer hora, para qualquer operadora. Então, várias medidas foram tomadas no celular, trouxeram para a Claro uma vantagem, ela vem crescendo muito mais do que as suas concorrentes ano após ano, em termos de imóvel. Daqui a pouco eu vou te falar dos números. TV por assinatura, a NET sempre foi líder, então ela tem aí 49% do mercado, sempre foi líder absoluta. Na banda larga, a gente foi passando um por um ao longo dos anos, então a gente tinha a meta de primeiro passar Brasil Telecom,
depois passar a Oi, depois a Brasil Telecom comprou a Oi, tinha que passar as duas, depois passar a Telefônica. Então, hoje nós somos líderes em banda larga também. Então, números, tá? Até porque eu tenho que citar números que são oficiais para não falar nenhuma bobagem. Mas na banda larga nós temos 29% do mercado e em segundo colocado vem a Vivo com 20% do mercado, em termos de operadora. Nós temos 9 milhões e 800 e eles estão com 6 milhões e 700. E a gente tinha menos de metade, um terço que eles tinham há um tempo atrás. TV paga, nós temos 7 milhões e meio, com 49% de mercado. Telefone fixo, 29% de mercado. E quando a gente lançou o telefone fixo, já foi numa época que todo mundo tinha telefone fixo. Então era um negócio meio maluco, assim, pô, por que alguém vai comprar outro telefone fixo? Mas daí a questão do combo, de botar os 3 produtos juntos, ajudaram a alavancar. No Triple Play, que era TV por assinatura, banda larga e telefone, o Brasil tinha a maior operação com os 3 produtos ao mesmo tempo, a maior empresa com o Triple Play, mais do que os Estados Unidos, mais do que qualquer outro país. Na móvel, nós temos 26% de mercado, a líder é a Vivo, com 33%, e isso vem trimestre a trimestre, a gente vem recuperando. Em termos de receitas, ingressos totais, a gente está com 33,5% do mercado de receita, a Vivo com 35,8%. Então, a gente já está aí faltando bem pouquinho de encostar. A Vivo, como eu falei, no móvel, ela tinha uma fortaleza muito grande, os clientes de maior ARPU sempre estiveram com a Vivo, e a Claro, ela vinha com clientes de mais baixo ARPU e ela tinha menor qualidade. Então, depois que tomou essas medidas, enfim, investiu, esse jogo está mudando. Foi pioneira no 4G, foi pioneira no 4,5, 4,5, e a gente mede, né? A gente tem várias formas de medir nas principais capitais do Brasil, e normalmente a gente pega 30 mercados, a gente tem a maior velocidade em 28, em 29, e no que perde por muito pouco. Então, isso é fruto de investimento. O investimento que foi feito nos últimos 5 anos foi absurdamente grande. Então, a empresa está muito bem posicionada. O 5G, a gente lançou agora o 5G DSS, que, na verdade, é um like 5G, assim como tudo na vida, está começando. Esse 5G que está sendo lançado agora, ele é ainda em cima do core da rede toda de 4G ainda, né? Todo onde o sinal transita no país, ele é de 4G, mas você já vai estar usando, juntando frequências do 4G para trabalhar com o 5G. Então, é um início ainda. Não acho que vai ter aplicação para isso no curto prazo, né? Como eu falei, o investimento para essas coisas todas, ele é monstruoso. E pega na NET, por exemplo, o mesmo cliente que pagava R$100 para ter 2, 3 mega um tempo atrás, ele paga o mesmo R$100 hoje para ter 100 mega. A quantidade de investimento que ele tem que fazer para isso acontecer e não tem um real a mais é enorme. Então, hoje você tem 4G no seu celular. Se alguém vier dizer, agora é 5G, paga R$50 a mais por mês para ter celular na tua casa, tu não vai querer pagar. Vai querer pagar o mesmo. Então, o processo de como é que investe para trazer essas novas tecnologias e manter o business em pé é um desafio tremendo. Basta ver que são poucas empresas que estão à frente desse negócio. A TIM, ela não tem... A rede fixa da TIM é pequena. Em banda larga, por exemplo, a TIM tem 1,8% do mercado, né, enquanto a gente tem 29%. A TIM tem uma boa rede móvel, ela tem 23%. A Oi é uma incógnita, né, porque, enfim, todo mundo sabe, é público que ela está numa situação complexa, e agora anunciou que vai vender a parte móvel, né, e tem aí um consórcio anunciado com TIM, Claro e Vivo para comprar a rede móvel, até porque tem questões legais das frequências, né? Não pode alguém ir lá comprar e ficar com todas as frequências, então tem todo um processo legal, mas também, em princípio, tem uma outra empresa por fora também querendo comprar, a Algar,
com outros fundos, mas isso é público, isso tudo está no mercado, se não fosse público eu nem poderia estar falando. Se houver a possibilidade da Claro comprar uma fatia da Oi, ela vai comprar e vai seguir investindo. Não tem, o investimento nosso neste ano vai dar uma reduzida, muito em função da pandemia, essa loucura toda que deu, e todo mundo deu uma freada em tudo, né? Até para saber para onde é que as coisas iriam. Mas o investimento tem sido perto dos 10 bilhões aí todos os anos, os últimos 5, 6 anos. E vocês têm algum planejamento assim em relação ao 5G, em questão de a gente acredita que o 5G vai chegar no Brasil, vamos dizer, de forma oficial daqui a tanto tempo? Ou se vocês têm uma noção também, mais além até, você estava falando de questão de popularização, eu posso dizer, né? Porque tem questões financeiras envolvidas. Você deu exemplo ali que a pessoa não quer pagar muito a mais por um plano. Então, existe alguma ideia de tempo? Na prática, né, se você for ver no Brasil hoje, tem muita gente no Brasil que não tem 4G. Né? Não tem, o 4G não é a realidade do Brasil inteiro ainda. Né? Então, ainda tem muito investimento para ser feito no Brasil para chegar a ter o próprio 4G. O próprio aparelho das pessoas não é 4G ainda. O 5G deve ter o leilão das frequências 5G no ano que vem. Né? Isso que, enfim, que o governo anuncia. Pós-leilão, não vai demorar muito para as operações lançarem o 5G, usar as frequências, né, leiloadas do 5G, mas em cima do core, em cima da rede em si, vai ser na rede que tem hoje. Depois você vai construir toda uma rede nova para o 5G. É difícil saber quanto tempo vai levar para essa coisa acontecer de verdade, até porque, na prática, no nosso prédio lá, a gente tem lá um 5G instalado. E eu tenho um aparelho 5G. E pergunta o que eu faço com isso? Nada, nada. Então, ainda é uma coisa que vai se desenvolver. Hoje, primeiro que se lançasse hoje, ninguém tem aparelho. A Motorola lançou um aparelho 5G, mas ela lançou um aparelho com 3 modelos. Tem o Edge Plus, o Edge S, sei lá eu. Só um deles tem 5G. O Plus não tem 5G. Então, é um negócio que até as pessoas investirem, é um aparelho caríssimo, investirem nisso, vai levar bastante tempo ainda. E a utilização dele também, se você tem um 4G, um 4,5G, você navega na internet para fazer o que você quiser com 20 mega, 30 mega, 40 mega. Você vê Netflix, você vê o Now, você vê o WhatsApp, vê e-mail, você joga. Não tem muito mais do que fazer. Claro que o 5G vai trazer novas aplicações, né? E aí vem menos latência, mas isso vai levar um tempo para acontecer ainda. A gente vê em outros países, né? Você vai em outros países, essa coisa não é uma... Lógico, no país faz alguns pilotos, alguns testes, mas eu não vejo no curto prazo acontecendo isso. Como eu falei, é muito investimento, inclusive para as pessoas terem 5G, para a pessoa trocar um aparelho por um 5G, e na prática, se eu testar agora aqui, o meu backup aqui é um 4G, deixei ali no cantinho. Eu testei aqui antes da reunião, está com 60 mega o 4G na minha casa. Entende? Eu não tenho que fazer mais do que isso. Se é que eu vou ter 200 mega no meu celular, não muda nada a minha vida. Então, o leilão é no ano que vem, e quando sair o leilão a gente vai entrar, a gente vai comprar, vai participar do leilão, a gente vai querer comprar as frequências. Agora, em que tempo essa coisa vai acontecer de verdade, é difícil dizer agora. Eu não acho que é para curto prazo. Repetindo, o 4G existe há muitos anos e muita gente não tem 4G ainda. Muitas cidades não têm ainda o 4G. O 4G ainda está acontecendo. E vão ter projetos específicos, imagino eu, mas não essa... Legal, acho que isso, a gente está recebendo algumas perguntas do chat aqui, acho que inclusive você acabou de responder uma das perguntas do Bernardo, membro do grupo, que perguntou se você enxergava realmente futuro na linha high band, que seria o verdadeiro 5G assim. Mas eu até vou fazer uma outra pergunta aqui que o Bernardo mesmo, o próprio Bernardo mandou, que é assim, qual que é o propósito do investimento no 5G low band, se as velocidades são muito parecidas com o LTE,
mas com um investimento maior por enquanto. Talvez esse por enquanto responda, mas... Não, aqui na prática, o que acontece? Hoje, o 5G, claro, qualquer outra operadora for fazer, é uma questão de posicionamento, uma questão de começar a testar, é uma questão de marketing, entende? Porque você não está fazendo um grande investimento para isso. A rede que a gente já tem, você vai agregar frequências do 4G, assim como a gente fez 4G em cima de frequência do 3G também. É um processo de aprendizado e desenvolvimento. E aí as pessoas vão ter curiosidade, vão começar a comprar o aparelho. No início, as pessoas, quando a gente lançou o 4G e o 4,5 foi a mesma coisa, a gente lançou e tinha em alguns pontos da cidade. Se você comprasse o aparelho, você tinha que, quero usar meu 4,5G. Pega o carro, vai até aquele lugar lá e usa. Né? Onde você está, não dá. Então, o processo ele é de evolução. Tem muito parceiro também querendo fazer. Você tem aí os grandes fornecedores, eles querem desenvolver o 5G. Então, eles também nos procuram ajudando nesse investimento para lançar o 5G com as frequências que tem já, entende? Na prática, se os fornecedores não tivessem por trás de tudo isso, participando junto desse processo, ninguém estaria lançando o 5G com as frequências que tem agora, entende? Você esperaria mais para frente. Mas aqui, neste momento, os fornecedores eles participam do processo e eles também facilitam muito esse investimento. Mas, por enquanto, é muito mais marketing, muito mais marca, muito mais quem começa primeiro e você vai experimentando, né? De verdade. Né? Eu vi uma operadora que lançou, disse que vai lançar agora. São em 3 mercados que vai lançar. Somar os 3 mercados não dá, entende? Não dá Florianópolis. São 3 cidades muito pequenininhas. Entende? Lá no interiorzinho do Rio Grande do Sul, não sei o quê. Mas é marca, é posicionamento. Eu estou aqui, também estou aprendendo, também estou me desenvolvendo. Os engenheiros estão lá envolvidos. É um período que sempre teve. Entende? Essa transição sempre acontece. Legal. Daniel, eu vou mudar um pouquinho o foco da live agora. Antes de eu entrar no assunto coronavírus e pandemia, vou fazer uma pergunta que o atual líder do PET, o Matheus Domingues, mandou aí no chat, que é a seguinte: mais sobre sua atuação aí, como que é definir indicadores no mercado que ficou tão disruptivo? Primeiro, tu tem que saber onde é que tu quer chegar. Né? Tem que saber onde é que quer chegar. E a gente busca, hoje em dia, o que a gente vem tentando com o tempo, a gente vem tentando fazer é entendendo qual é o indicador que faz diferença para o cliente. Nós sempre tivemos indicadores, a vida inteira a gente teve indicadores, e a gente sempre acabava seguindo os indicadores que a gente acreditava. E, de fato, com tudo mudando na velocidade que muda, às vezes estava olhando o indicador, não era mais aquilo que o cliente queria. Então, a gente busca hoje, a gente usa muito o NPS para nos ajudar nisso. Então, o indicador que ajuda a subir NPS, ele está bem. O indicador que não ajuda a subir o NPS, tem que revisitar o que está acontecendo com ele. Então, a gente busca muito o NPS para balizar e entender do lado do cliente, né? Quem é que vai receber aquele produto que a gente está criando, quem é que vai receber aquele serviço. Teve uma época em que a gente discutia se o cliente queria que a gente fosse em 2 horas na casa dele, em 3 horas, ou até 24, o que ele queria, né? E a gente inventava um monte de indicadores. Depois, com o tempo, a gente foi ver que não interessava o tempo para ele queria uma outra coisa. E aí você ficava perseguindo o indicador errado. Então, o que a gente vem tentando fazer, tentando responder de forma mais direta, é ouvir o cliente e criar um indicador, testar e ver se está dando certo. Se não estiver dando certo, pode esquecer. Vou dar um exemplo. Quando a pessoa queria mudar de endereço no cabo, tinha um processo que era super complicado. Ainda tem seus problemas ainda. E, às vezes, a pessoa, tu tinha que desligar o telefone, depois tinha que fazer um monte de processos para depois voltar no cliente. E isso a gente achava que era uma droga. E realmente perdia muita coisa com isso.
Aí a gente foi lá, enfim, e aí criamos uma coisa online. Então, o cliente ficava na linha e o operador falava direto com a engenharia, que ia nos mapas, ia mexer, enfim, resolvia na hora. E aí o pessoal ficou super orgulhoso, ó, de cada 100 pessoas, 80 está resolvendo na linha, na hora, com o cliente, sem desligar o telefone. Olha que maravilhoso. Aí a gente foi ver o NPS, os clientes achando uma porcaria, porque ele não queria ficar 50 minutos pendurado no telefone. Entende? Então, o que a gente achava que era muito bom, o cliente não estava achando legal. Então, nessa velocidade que as coisas acontecem hoje, o que a gente tenta fazer é perguntar para o cliente se aquele indicador é bom ou não. Entende? E medir o tempo todo, medir o tempo todo. E com esse processo que eu te falei de indicadores que a gente acompanha mensalmente, e olha sempre ali futuro, e a gente meio que se obriga a ter poucos indicadores para acompanhar. Claro, cada um na sua área, né, vai cascateando, mas a gente procura não olhar muitos indicadores, senão você fica louco e não olha nada. Então, esse é um trabalho de bastante discussão para escolher quais são os indicadores que cada área precisa olhar. Chega lá no técnico, ele tem lá uma meia dúzia dele, mas o chefe dele tem outra meia dúzia e assim por diante, até chegar no presidente da empresa, para poder ter foco, né? Senão você fica... Mas eles são todos interligados, todos os indicadores são interligados. A soma de todos os pequenininhos chegam lá no maior. Não sei se eu respondi a resposta, a dúvida dele. Matheus, manda uma mensagem aí para nós depois. Tem mais algumas perguntas que eu vou trazer no final, tá bom, pessoal? O pessoal perguntou coisas que a gente comentou antes. E trazendo um pouquinho para esse período agora de pandemia, de coronavírus, eu queria saber, entender um pouquinho como é que a Claro lidou com o problema, quais foram as ações que a Claro fez. Se você puder comentar um pouquinho, a Claro criou uma campanha bem grande chamada Deixa o Sol Entrar. Aí tem duas partes, tá? Eu, como operações, eu sempre procuro ser mais pragmático e no lado operacional da coisa. Para nossa sorte, nós temos outras pessoas que pensam na parte do marketing da história e como é que, né, como é que vende isso para fora e tudo mais. Mas simplificando para ti, quando começou tudo, primeiro a gente teve várias discussões entre nós, isso lá para fevereiro. Ah, isso aqui vai ser grande, não vai ser grande, é tudo isso, não é tudo isso. Então, N teses, né? E começou a discutir esse tema. Quando viu-se que o assunto era mais complexo, a gente imediatamente montou um comitê de crise, que passou a se reunir todos os dias às 5 horas da tarde, onde a gente começou a buscar informações e tentar traçar já quais seriam as medidas a serem adotadas. No início, a própria área médica, ouvindo tudo que se falava aí fora, veio com a informação de que, não, máscara é só para quem trabalha em hospital, quem não trabalhar não deve usar máscara, é até ruim usar máscara, não tem nada a ver. Mas, numa das reuniões de crise, a gente discutiu o tema, houve, enfim, pessoas discordaram, mas a gente combinou o seguinte, cara, não tem como máscara ser ruim. Está sendo dito que máscara não é a solução adequada porque não tem máscara para comprar. Então, não querem que saiam correr, todo feito louco para comprar. Então, isso aí não pode estar certo. E como a gente tem técnicos que entram na casa dos clientes, a minha loja eu fecho, tudo bem. Mas o técnico ele vai entrar na casa do cliente. Eu não tenho como evitar isso. Então, a gente imediatamente não tinha máscara para comprar no Brasil, mas a gente botou uma importação de 3 milhões de máscaras na primeira semana e luvas. Pagamos mais do que 2 vezes o preço que deveria ser, né? Já foi meio que um preço absurdo, mas tivemos que comprar. Então, quando chegou-se à conclusão que tinha que usar máscara, a gente já estava usando máscara. Então, a primeira coisa que a gente decidiu foi, técnico nosso, ele não entra na casa do cliente sem estar com máscara e luva. Tanto por causa do cliente, é por causa do técnico. Né? A gente tem que preservar o nosso pessoal. Álcool gel foi a mesma coisa. Álcool gel, a gente saiu a comprar álcool gel, mas não tinha mais álcool gel para comprar. Então, a gente quase que comprou uma indústria de cosméticos aqui. Na verdade, a gente fechou um acordo com eles e comprou lá o estoque dele por meses, e ele passou a fabricar álcool gel só para nós. E o excedente, obviamente, que ele podia vender. Mas aí foi outra forma que a gente fez para que 100% dos técnicos em qualquer canto do Brasil tivesse álcool gel com ele.
Aí logo no início, quem é que vai ficar em home office? Precisa, não precisa, mas na primeira semana, aí chegava alguém correndo, tem alguém do 7º andar que pegou coronavírus. Aí esvazia o 7º andar. Aí, do 10º andar, não sei o quê. Eu sei que em 5 dias, o que a gente estava planejando para fazer de uma forma mais estruturada, esvaziou o prédio. Não ficou saiu todo mundo correndo do prédio. O pessoal entrou em pânico, porque São Paulo a coisa começou um pouquinho mais, começou antes de Santa Catarina e outros lugares, mas bateu uma neura, assim. O cara passava alguém no corredor, dava um espirro, saía todo mundo correndo do andar, praticamente. Então, a gente conseguiu, de uma forma muito rápida, botar mais de 30 mil pessoas a trabalhar em home office. O call center foi inteiro para home office. Isso deu enfim, a gente aprendeu muita coisa, porque a gente vinha muito tempo discutindo sobre fazer home office ou não fazer, o que pode legalmente. Pode usar VPN, não pode usar VPN, quais os riscos que a pessoa tem na casa dela, se a cadeira dá para sentar direito, se o som, se o ruído, enfim. A gente discutiu um tempão na nossa história, tentando encontrar um caminho para isso. Em uma semana de coronavírus, resolveu tudo. Não tinha jurídico contra, não tinha ergonomia, foi tudo para casa. Quem não tinha computador em casa, a gente parava caminhão na frente da sede, botava computador dentro, levava para casa do cara. Então, em uma semana, nós já tínhamos aí mais de 30 mil pessoas, isso dos diretos, né? Fora os nossos fornecedores de call center, que tem outros 20 mil, 30 mil. Então, rapidamente, foi tudo para home office, escritório. A gente usa o Teams como ferramenta de trabalho. Nenhuma reunião deixou de acontecer de lá para cá. Então, essa é uma coisa que funciona super bem. É pior até agora, porque não tem como se atrasar na reunião. Né? Chegou naquele horário, o teu celular começa a piscar. Mas, enfim, a rotina foi mantida 100%. Os técnicos de... bom, e a gente montou vários comitês. Né? Comitê de engenharia, comitê de atendimento, enfim. Diários, esse é um dos papéis que você falou do CEO. Eu participo de todos esses comitês diários, onde a gente acompanhou toda a numerologia. O que aconteceu? As pessoas pararam de usar o celular e passaram a usar a rede fixa. A rede fixa subiu a demanda em 40% da noite para o dia. E uma rede que não estava 100% preparada para isso. Então, foi feito um investimento brutal para dar conta disso. Nas primeiras semanas, nos primeiros 15, 20 dias ali, sofremos um pouquinho, mas muito da rede são licenças. Então, a gente botou um caminhão de licenças na rede, primeiramente de degustação, achando que ia ser curto prazo, agora está tendo que pagar. Cada movimento desse são 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões. Mas a rede hoje, todos os níveis que a gente tinha na rede antes da pandemia, a gente está com os mesmos agora, de ruído, enfim, tudo que a gente mede na rede. Só que com 40% de consumo a mais, na rede fixa. Então, a rede móvel deu uma reduzida e a rede fixa cresceu absurdamente. O que está acontecendo agora, bom, antes disso, que a gente fez também desde o início da crise, nós temos contato com empresas de fora, então a gente estabeleceu uma relação direta com empresas da Europa e dos Estados Unidos, principalmente Nova York. Como lá a situação foi muito mais crítica antes daqui, então a gente procurou aprender com eles. Então a gente falava diretamente com as operações de lá, com algumas consultorias também que nos ajudaram, e falava com o técnico de lá, com o supervisor técnico de lá. Então, muito do que a gente achava que do que estava acontecendo lá, a gente assumiu como verdade que aconteceria aqui. Então, a gente foi antecipando. Uma das decisões que a gente tomou é que teve cidades do mundo, Nova York foi uma, que não podiam mais entrar na casa de ninguém. Nem os técnicos queriam mais entrar na casa de ninguém. Então, a gente preparou o nosso pessoal para não entrar mais na casa. Nas cidades onde a coisa ficou mais crítica, Manaus foi a primeira, a gente passou a fazer 85% das visitas técnicas sem entrar na casa do cliente. O técnico tentava fazer remotamente primeiro tudo que dava, depois ele ia até a porta, ligava para o cliente, estou aqui fora, mas eu não vou entrar. Aí ele estabelecia um chat ali no WhatsApp e ele falava com o cliente, me mostra o aparelho, vira, não, faz isso, tira aquilo, não, peraí. Aí alcançava pela janela um cabinho para o cliente, não, bota esse cabo. E assim ia fazendo. Nas cidades onde
o número de hospitais e mortes, enfim, que a coisa explodiu muito cedo, como o Norte e Nordeste, a aceitação foi enorme. Chegou a 85% das visitas sem entrar na casa do cliente. Aqui para o Sul não teve jeito, porque como aqui não teve problema, né? Tá tudo bem, agora que o pessoal começou a ficar meio assustado. Mas aqui estava muito leve, muito tranquilo, as pessoas não estavam com medo aqui. Então, nem o cliente aqui estava preocupado que alguém entrasse, e nem o técnico estava com medo de entrar. Mas a gente montou um protocolo e um processo para fazer o serviço sem entrar na casa do cliente. Tudo aprendizado com o que a gente pegou lá de fora. E no móvel, o que aconteceu? As pessoas passaram a usar o celular, passaram a usar o Teams, o Google Meet e outras coisas no celular, no Wi-Fi, dentro de casa. Agora as pessoas começaram a ir para a rua, porque estão podendo ir para a rua, levam o celular junto e seguem entrando no Meet, ou no Teams, ou no Zoom. Então, hábitos que as pessoas não tinham, elas absorveram e seguem usando lá fora. Então, o que subiu do fixo, agora começa a subir do móvel, com as pessoas indo para a rua. E muita coisa também que o hábito das pessoas mudou completamente. Né? Neste momento aqui na minha casa, a minha esposa está tendo aula aqui no outro quarto, usando o computador, e meu filho está jogando videogame no outro quarto. Então, tem 3 pessoas, neste momento, consumindo banda larga fixa aqui, a dar com pau, sem parar, entende? Com vídeo, com jogo. Então, esse cenário mudou muito. E aí, enfim, foi muito investimento para dar conta desse negócio aí. Então, na crise foi isso. Foram comitês. O comitê de crise hoje, nosso, ele é uma vez por semana só, porque passou a não ter mais tanta novidade assim. Então, se tem alguma coisa diferente a ser tratada, a gente se reúne imediatamente. Caso contrário, a rotina ficou... E a gente focou nesse comitê no vender, no atender, no entregar e no cobrar. Todos os pilares da empresa aqui tinham representantes no comitê para garantir que a coisa estava acontecendo. Em termos de campanha que você falou, uma coisa que do início a gente fez, a gente buscou, enfim, as operadoras trabalharam juntas e tentaram fazer algumas coisas em conjunto. Então, liberar canais para as pessoas iam ficar em casa. A gente abriu N aplicativos, a gente abriu para as pessoas usarem de graça. Então, tem aplicativos e a nossa rede Wi-Fi na rua, a gente criou alguns padrões que se ela assistiu o vídeo do governo, lá do Covid, ela tinha lá meia hora para usar de internet de graça. Então, a gente fez uma série de campanhas para facilitar a vida das pessoas e tentando fazer com que elas consumissem aí dos produtos de informação e tudo mais. E a campanha do Sol, como já tinha trabalhado com o Sol recentemente, enfim, foi só dar continuidade. Né? Deixa o Sol entrar, acabou caindo feito uma luva em tudo isso. Né? Tá todo mundo mofando dentro de casa. E, Daniel, a gente vê que tem algumas empresas comentando sobre mudanças drásticas pós-coronavírus, assim, reduzir trabalho presencial, manter home office. Exceto parte de técnicos, assim, está havendo alguma grande mudança na Claro para os próximos anos? Eu diria assim, no momento, é praticamente tudo home office. Né? Fora os técnicos, agora as lojas começaram a abrir. Fora quem tem que estar no campo, escritório está tudo em home office. A volta, a gente está desenhando, né? Porque que vai ser diferente do que era antes, eu não tenho dúvida. Quanto vai ser de home office, quanto vai ser escritório, ainda tem que se entender melhor. Porque a gente está fazendo muita pesquisa com os próprios colaboradores, estudando muito o que está acontecendo no resto do mundo para entender. De início, todo mundo fala, nossa, pode ficar todo mundo em casa, home office é maravilhoso, home office é maravilhoso. Mas tem pessoas que não se adaptam a isso. Claro que no meio de uma crise, que tu tem medo de morrer, tem medo de ficar doente, tu fica numa boa. Mas passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses. Tem pessoas que não têm não tem uma condição na sua própria casa de ter um escritório organizado, sem barulho. Tem pessoas que também têm dificuldade em conviver em família o tempo todo. Né? Muitas famílias vivem muito bem porque eles passam uma parte do tempo juntos, outra parte a esposa passa aqui, o marido passa acolá, os filhos na escola.
junta tudo num canto, ficar o tempo todo, né? Não é para todo mundo. Então, como é que as pessoas se adaptam a isso? Se elas ficam felizes com isso? Por quanto tempo? Na crise, está todo mundo feliz. Mas fica assim por 1 ano, 2 anos, 3 anos, a criatividade fica a mesma, sem as pessoas estarem se olhando, sem estar brincando, sem estar tomando um cafezinho juntos, sem estar sacaneando do time que foi ontem, sem sair para o happy hour no final da empresa. Então, a gente está tomando muito cuidado para não cravar nada agora, entende? Que vai ter mais home office do que tinha antes, não tem nenhuma dúvida, entende? Isso já tem, inclusive, nós compramos a Nextel recentemente. Então, nós estamos na integração com a Nextel já ao longo deste ano, e tinha um prédio onde ficavam lá X pessoas da Nextel, e esse prédio ia vencer agora o contrato de aluguel. A gente não renovou, entende? Porque são 2, 3 andares lá, a gente tem espaço suficiente em outros lugares, a gente já assumiu que esse pedaço de home office que vai acontecer, que a gente não sabe exatamente que tamanho ele é ainda, no mínimo, aquele prédio alugado a gente já entregou. Então, vai ser mais do que era antes. Quanto vai ser, de que forma vai ser, o tempo vai dizer, entende? Porque eu entende? Eu estou feliz em casa, mas eu moro numa casa, eu tenho aqui, tem espaço na minha casa aqui fora, onde pega sol. Então, por exemplo, às vezes às 11 da manhã, está um dia um pouquinho frio e tem sol, eu boto meu computador numa mesinha lá fora, eu sento lá fora e fico no sol. Quando é que vai fazer isso no ambiente de trabalho? Você não faz isso. Eu almoço todos os dias eu almoço com a minha esposa. Entende? Ela me pede, Daniel, lava uma louça aqui, eu preciso de ajuda agora. Às vezes eu boto o computador do lado ali em reunião e fico lavando uma louça ajudando ela. Então, trouxe coisas para a minha vida. Nós temos cachorro, então às vezes tem que resolver alguma coisa de um cachorro. Eu estou aqui, eu consigo fazer. Então, no meu caso, está tudo bem. Meu relacionamento com a minha esposa é muito bom. Então, eu não estou passando nada de errado. Mas tem pessoas que moram num apartamento de 70 metros quadrados, 50 metros quadrados, com pai, mãe, 3 filhos e 2 cachorros. Cara. Mas tu fica o tempo todo ali dentro. Ou num condomínio, que você não tem uma estrutura maior. Então, saber o que vai estar na cabeça de cada pessoa pela parte de infraestrutura e também cabeça é delicado. Mas que vai ter muito mais home office, vai. Não tem nenhuma dúvida disso. Eu, por exemplo, vou passar mais tempo em Floripa. Eu vou mais vezes para Florianópolis. Passar uma semana, eu pretendo passar uma semana por mês em Florianópolis depois da pandemia. Opa, aí a gente convida você para visitar a nossa sala lá, conversar um pouco também. Eu sempre vou, quando eu vou para Floripa, eu sempre vou em janeiro, né? E aí tá sempre em férias o pet. Mas com esse negócio de home office, eu vou poder ir ao longo do ano aí, passar uma semaninha. Aí eu visito vocês. Perfeito. Pessoal, a gente está se aproximando aqui do final da live, então se vocês tiverem algumas dúvidas, algumas perguntas, podem mandar no chatzinho aqui do YouTube mesmo, que a gente vai perguntar para o Daniel. Daniel, tem alguma coisa sobre Claro, sobre seu trabalho, assim, que você queria comentar que a gente não perguntou aqui, que a gente não trouxe ainda? Me vem na cabeça agora aqui. Não, nós falamos bastante coisa. Tem um negócio, enfim, aí uma meio até curiosidade, né? Empresa de serviços, né, é uma coisa super delicada, super complicada. E a gente e nessa crise agora, né, nessa pandemia, a gente está se deparando com uma, enfim, muito mais complexa. Porque e aí é um desafio, né, em termos dos OKR que você estava falando e de como é que a gente se organiza. O cliente, ele enxerga só o funciona ou não funciona, ele não quer saber todo o restante, né? E não é problema dele também saber todo o restante. Um desafio que a gente tem pela frente, e a gente está trabalhando muito para tentar achar uma forma de equacionar isso, é como é que a gente ensina para o cliente o que ele está comprando, o que ele tem na casa dele. Porque você compra lá 100 mega para sua casa. Legal, 100 mega. Lá no modem tem 100 mega. Se testar lá, tem. Mas aí você vai lá e bota 2, 3 computadores e videogames para
a 50 metros, a 100 metros do teu roteador. E você quer medir, não vai ter 100 mega lá. Não vai ter 100 mega lá. Eu estou usando agora aqui num Dell. Eu tenho um Mac. Eu não sei o que aconteceu. O meu Mac parou de funcionar direito as reuniões. Não está mais legal. Quando eu tirei de um, coloquei no outro, eu já vi que o problema não é na rede. Eu testo a rede está entregando perfeitamente bem. Só que a quantidade de devices que as pessoas usam hoje em dia, a quantidade de formas que as pessoas têm para utilizar, a nossa rede, o modem, ele tem 2.4 e o 5.8. As pessoas não sabem o que é isso. Então, a pessoa tem um device que não vai a 5, está lá no 2 e quer pegar o 100 mega a X metros. Então, a quantidade de informação que tem por trás disso é muito grande. Esse é um desafio. Até porque a gente começou errado. Quando a gente começou a vender 100 mega. Pega 100 mega aqui. Não é 100 mega, entende? 100 mega vai ser no modem. Se você botar Wi-Fi e andar 20 metros de casa, não vai mais ter 100 mega ali. Mas nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Não tem mágica disso aqui. Então, uma coisa que a gente está tentando encontrar formas é de como é que a gente ensina o nosso vendedor a explicar direito, como é que a gente mostra para o cliente o que são estes serviços, para que você consiga ter uma percepção melhor de qualidade. Minha esposa, eu sou o técnico de manutenção da minha esposa. Vira e mexe, ela está dizendo, Daniel, está tudo ruim aqui na Claro. Aí eu vou aqui, meço, vejo que está bom, vou lá ver o que é. Cara, é o computador isso, é o computador aquilo, ou o log disso. Sempre tem alguma coisa. É muito equipamento esparramado, e as pessoas não têm a obrigação de saber, entende? Ela quer o serviço, e ela quer testar e quer que dê o 100 mega dela. Então, essa é uma coisa que a gente busca melhorar a comunicação, né? Melhorar a informação, para aumentar a percepção de qualidade dos produtos. Porque não tem... Se você botar 3 pessoas... Neste momento aqui agora, a banda que eu tenho aqui em casa está dividida em 3 pessoas. Não vai se medir, não vai dar o 100% em cada um. Cada um está com 1/3, 1/4, um X, não tem o que fazer. E essa é uma coisa que a gente apanha muito. Durante a pandemia vai apanhar mais ainda, porque com a mesma qualidade que sempre teve, as pessoas hoje percebem muito mais as coisas que eventualmente não funcionam. O mesmo cabo que arrebentava antes e 20 pessoas viam que tinha arrebentado, agora 100% das pessoas veem. Está todo mundo usando ao mesmo tempo. Então, este cenário de pandemia nos colocou em 2 pedestais aqui, né? Um que a gente é elogiado, porque a gente não só, e eu digo telecom como um todo, não só conseguiu levar para todo mundo, para suas casas, para elas usarem e continuarem trabalhando, pô, isso é maravilhoso, mas também estamos tomando pau de tudo quanto é jeito, né? Porque as pessoas acham que está sempre ruim, está sempre sem funcionar, está sempre caindo, e não necessariamente 100% das vezes tem a ver com aquilo que você vende para entregar, mas a percepção que as pessoas ficam sempre é com a gente. Então, hoje a gente vive o céu e o inferno, o céu de entregar, e o mundo segue trabalhando. Essa live está acontecendo aqui hoje, porque a Telecom que está o volume de... Aí os malucos com inventários começaram a dar jogo de graça aí. Né? Não sei se tu joga videogame, mas começaram a dar abaixo o jogo tal de graça. Call of Duty, sei lá o quê. Cada jogo desse que bota para baixar de graça é um baita de um baque na rede. Porque é muita gente ao mesmo tempo baixando muita coisa na mesma rede. E isso mudou N vezes o cenário para qual a rede ela foi desenhada. Não foi desenhada para ver tanto Netflix e YouTube durante o dia, né? Ao mesmo tempo, as pessoas usavam nas suas empresas, eventualmente outras coisas. Aí com tubos profissionais. Nas empresas tem tubos de saída com capacidade para um monte de reuniões ao mesmo tempo. Mas o produto desenhado para as casas não foi desenhado para isso. Entende? Então, esse é um cenário que hoje as empresas de telecom elas estão
vivendo dramático, porque tomando pau de tudo quanto é lado, e ao mesmo tempo é quem está segurando as pontas. A gente não perdeu nenhuma capacidade de campo, a gente não perdeu nada, nada, nada. A gente 100% do campo está sendo realizado, e a capacidade de rede também ela está 100% equalizada. De novo, com X milhões acima, mas está segurando. Perfeito. A gente tem mais uma dúvida aqui, que eu já vou emendar fazendo uma propaganda, começar fazendo propaganda, que segunda-feira agora, às 4 da tarde, uma ex-membro do PET, a Marina Leal, vai participar de um webinar sobre, acho que ela vai falar mais sobre a história dela, mas é uma série de webinars sobre o sucesso de engenheiros brasileiros pelo mundo. A Marina hoje trabalha lá na Alemanha, numa startup de aerotáxi elétrico, mas a pergunta que eu queria fazer aqui, quem mandou foi a Yasmin Caberlin, ela pergunta assim: Daniel, quais dicas você pode dar para nós, futuros engenheiros, relacionado ao mercado de trabalho? Eu diria assim, primeira coisa, e as pessoas que estão envolvidas com o PET normalmente já tem que ter muita curiosidade, entende? Não dá para ficar só no by the book ali, naquela aula, naquela prova, naquele trabalho, naquele TCC. A gente tem que expandir um pouco mais a cabeça, e hoje já é mais comum isso. No passado era mais difícil, as pessoas eram mais acomodadas. Mas tem que estudar o que acontece nas laterais, entende? Você não pode ter eu não sei se hoje na engenharia fala-se de Agile, CX, não sei se estão falando dessas coisas nos cursos. Mas um engenheiro que queira trabalhar numa empresa que não chegue com um portfólio de outras ferramentas, entende? Que chegue só com a engenharia, vai sofrer mais. Então, a primeira coisa que eu diria, tem que estudar. Entende? Tem que, não é nem estudar em si, tem que se envolver com outras coisas, se envolver com projetos, e aí vocês fazem vários desses, que eu acho que são super, ajudam bastante. Visitar empresas, né, nessas oportunidades, falar com as pessoas que estão nessas, como a Marina, ou comigo, enfim, trocar ideia com quem já está um pouco mais à frente. Eu sempre digo isso, para mim vale, não vale para todo mundo, mas tem que ser disponível, né? Tem pessoas que se formaram comigo e que tinham um lema, elas não iam sair de Florianópolis, entende? A pessoa não queria sair de Florianópolis. E tenho amigos que estão até hoje em Florianópolis. Eu não vou discutir se quem está mais feliz ou menos feliz, até porque os que eu conheço são super felizes em Florianópolis. Mas se você não tiver disponibilidade, se você não tiver, enfim, puder sair para o mundo, limita um pouco mais. Ah, Daniel, mas se eu ficar aqui, eu vou ser feliz. Vai ser, não é o ponto. Depende do que cada um quer. No meu tempo, viajar de avião era super difícil. Viajar de avião, ninguém viajava de avião. Viajar para fora, eram pouquíssimos que viajavam para fora. Tinha que ter muita grana na família para dizer, que ele foi para Disney, o fulano de tal lá. Hoje em dia, todo mundo consegue viajar para fora. É só querer se organizar, se estruturar, você consegue viajar. Então, experiências fora do país, eu acho super relevantes. Poder fazer algum curso fora, viajar, conhecer, trocar experiência, eu acho super importante. Quanto mais dinâmico a pessoa chegar numa empresa, quando você conhece um pouquinho mais do que aquilo que você tem lá na universidade, conhece outros cursos, conhece outro país, foi morar um tempo fora. Eu vejo hoje em dia pessoas que eu conheço, enfim, filhos de amigos, que os pais querem mandar o moleque estudar fora, quer fazer faculdade fora e não quer. Eu fico louco com isso, né? Porque no meu tempo eu não tinha essa possibilidade. Eu iria correndo estudar fora se eu pudesse. Meu filho, ele fez Entertainment Business nos Estados Unidos. Ficou 4 anos lá. Eu acho que todo mundo que consegue, ou que deveria almejar isso, ou é estudar lá, ou fazer um curso, fazer um MBA, acho super importante para completar o currículo, né? E essa questão da disponibilidade é isso, porque surge a oportunidade, vai surgir,
na Alemanha, qualquer lugar do mundo surgem oportunidades. A pessoa tem que estar disposta a ir, encarar e ir. Porque depois você pode voltar para cá volta com 30 anos, você é super novo ainda. Então, vocês, na idade que vocês têm que aproveitar essas chances de sair e ir. E para uma empresa, quem tem disponibilidade, acaba surfando a onda. A empresa comprou uma nova unidade no norte, no nordeste, no interior, não sei de onde. O meu conselho sempre é, cara, vai, nem mesmo que seja outra área, vai, conhece, aprende, porque isso vai criando diferenciais. Ele vai criando diferenciais. E toda oportunidade que tiver, claro, tem pessoas que nasceram para a bancada, né? Tem pessoas que nasceram para o cara é um puta pesquisador, um cientista, conhece tudo aquilo ali. Não tem perfil e nem quer falar com muita gente, não quer fazer outro tipo de atividade, não tem problema. Mas quem quer ter uma área de gestão, liderança, tem que botar a cara. Então, nessa fase que vocês estão, tendo a oportunidade de participar de seminário, de ir lá para frente e falar, de se expor, tem que se expor. Não tem que ter vergonha, nem medo, nem nada. Tem que botar a cara aí. Eu te falei, a primeira vez que eu falei na frente de uma câmera de televisão, eu tremia, minhas pernas tremiam, eu achei que eu não ia nem conseguir ficar em pé. Tão nervoso que eu fiquei. Mas fui lá, entende? Meti a cara. Então, acho que tem que ter atitude, entende? Tem que ir atrás, tem que batalhar, porque as coisas acontecem. E estudar essas coisas novas todas que estão surgindo aí, que acho que são super úteis, né? Tem muito curso na internet, tem muito curso online. Essa época agora de pandemia, eu não sei se são... Enfim, eu vi uma cacetada de oportunidades online que tem que ir fazendo. Faz um, achou uma droga, faz outro, até tu achar alguns que se encaixem para ti. E vão conhecer as empresas também. Agora está em pandemia, mas quando acabar a pandemia, eu ver uma empresa, aquela empresa acho que é legal, vai lá, entra no LinkedIn, acha um diretor lá, manda, cara, eu quero conhecer a tua área, a tua empresa aí, posso... As empresas gostam disso. Entende? Quando as pessoas mostram interesse, as empresas, estou falando uma empresa é um CNPJ, as pessoas gostam disso. Então, se vocês procurarem qualquer empresa do Brasil aí, o primeiro diretor pode não ser receptivo, o segundo vai ser, quero conhecer a tua empresa, quero passar um dia dentro, deixa eu passar pelas áreas, vai ser super bem aceito. Isso vai dando experiência, vai dando conhecimento, até para poder saber um pouquinho mais ali na frente qual é o que você quer fazer, né? Hoje, se ficar muito na teoria, fica difícil de saber na prática depois se você gosta mesmo daquilo. Então, vai lá conhecer. Faz um estágio não remunerado, ou visita mesmo. Visita, acho que serve também. Não sei se eu ajudei. Perfeito, acho que muito legal. É bom ver que a gente faz coisas assim. Pelo menos o pessoal do PET já está relativamente acostumado a fazer algumas coisas nesse estilo, sabe? Inclusive, essa live é fruto de literalmente ir lá e chamar no LinkedIn o Daniel. Coisa que você comentou que a gente fazia lá em 89, a gente continua fazendo visita, pelo menos uma vez por semestre, a gente tenta visitar algumas empresas, assim, um negócio que agrega muito. E agora eu queria até fazer já uma propaganda aqui, até para o próprio Daniel, que a gente, em novembro, o PetMA vai completar... Hoje a gente chama de PetMA o grupo, né, que na época pode ter sido Pet Metrologia e Automação, foi Pet Empresarial, que, enfim, já teve alguns nomes aí, mas a gente vai completar 40 anos. Então a gente está preparando um evento bem legal aí, com bastante conteúdo para o pessoal, esperando que agregue tanto para o pessoal que está na graduação hoje, quanto a gente tem um objetivo de agregar algo para os nossos ex-membros. Então, essa live aqui é uma dessas iniciativas, inclusive, foi divulgada para o pessoal que é os ex-membros. A gente tem um grupo com ex-membros ali no LinkedIn. E, para finalizar, tem algumas perguntas aqui que a Jaqueline Ribeiro fez. Ela fez lá no começo, na verdade, essas perguntas, só que eu perdi um pouco o timing, então até é culpa minha. Ela perguntou qual curso você fez na escola técnica. Então, quando eu fui fazer a escola técnica,
eu fui fazer escola técnica, como eu falei, né, para poder, no final das contas, ter um emprego. Mas aí, depois de fazer o básico, tinha que escolher um curso. E aí a gente foi assistir palestras, né, com todos os cursos para poder escolher. Mecânica, nos mostraram um laboratório com muita graxa, eu não gostei, fugi da mecânica, achei muita graxa. E aí elétrica, os dois cursos que diziam que era mais forte, a elétrica e mecânica. Aí eu acabei indo para elétrica e fiz eletrotécnica na Escola Técnica de Florianópolis, né? ETFESC. Na época era ETFESC. Legal. Uma outra pergunta também bem interna que a Jaque fez foi se nos processos seletivos do próprio PET, antigamente, as vagas se vocês tinham vagas filtradas por curso ou não? Na época, eles queriam 3 pessoas de elétrica, 1 pessoa de computação e 8 de mecânica. Era mais ou menos desenhado isso. Eu não sei exatamente se desse jeito, mas esse era o plano, assim, digamos. 1 de computação, 3 de elétrica e 8 de mecânica. Era mais ou menos padronizado assim. Que era o único PET que tinha, então não tinha PET nas outras áreas, né? Legal. Até fazendo um paralelo com o que existe hoje a gente aceita 6 diferentes engenharias, a gente não aceita mais computação, mas é mecânica, elétrica, eletrônica, materiais, controle de automação e produção. Existe um PET da engenharia elétrica, que é elétrica e automação, existe um PET só da computação, então, como a gente comentou antes, que antes só tinha um, né? Inclusive, o PET MA é um comentário legal que a gente sempre faz, é que ele foi o terceiro PET a surgir no Brasil, e os outros 2 que surgiram antes, eles pararam as atividades. Então, a gente é atualmente o PET mais antigo ainda em atividade, completando 40 anos agora. Então, tem uma certa, mas assim, tem uma história muito legal, muito proveitosa. E bom que a gente consegue, de vez em quando, trazer um pedacinho dessa história para o pessoal. Inclusive, acho que hoje foi um dia bem interessante, assim, Daniel. Queria agradecer mesmo sua participação aqui, dizer que, pelo menos para mim, a conversa foi muito legal. Acredito que pelo pessoal, o pessoal está comentando aí um pouco. O pessoal disse que gostou das respostas aí que você deu, as perguntas que vocês fizeram. Acho que foi um papo muito interessante. E, de novo, queria só te agradecer, assim, por ter disponibilizado um tempinho aí, 1h30, estamos 1h40 aqui. Então, muito obrigado. Se quiser comentar alguma coisa também. Então, eu agradeço. Eu tenho, como eu falei para vocês, eu tenho um carinho muito grande pelo PET. Dos 51 anos, né, tem muita coisa na minha vida, mas tem coisas que me marcaram. E o PET é uma delas, e lá o NPOR foi outra. E porque ajudaram a me formar e até traçar um caminho para mim. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo PET. Sempre achei um trabalho diferenciado, sempre achei um modelo diferenciado. Eu lembro que na época tinha bolsa também em outros laboratórios, tinha bolsa da CNPq e tudo mais, mas daí era especificamente ser engenheiro, né? Era entrar num projeto lá e tentar desenvolver aquela solução junto com mestrandos, doutorandos. Também eram coisas legais, mas não é o que eu queria. Então, para mim, de novo, eu agradeço essa oportunidade. Sempre que vocês tiverem espaço e tiverem paciência, eu vou estar disponível. Entende? Acho que e conviver, eu tenho, como eu falei, tenho um filho de 24 anos. Então, eu adoro conviver com as pessoas que estão vivendo uma história que eu vivia muito tempo atrás, porque eu acabo voltando para lá. Né? Acabo voltando para lá e aprendendo com vocês. Então, para mim, foi super útil. E se eu quis, para deixar uma pregação com vocês, claro que tudo tem o seu time, né? Mas cuidar da saúde, entende? Cuidar do físico, seja fazendo o que for. Eu, de novo, eu não sou nenhum exemplo para nada. Eu comecei a correr com 40 anos. Depois que eu comecei a correr, eu já fiz, enfim, começou devagarinho, mas já fiz
quase 30 meia maratona, fiz uma maratona, mas comecei aos 40, entende? Eu me arrependo um pouco de não ter começado antes, mas me ajudou muito. Então, fazer uma atividade física desde cedo, eu acho que é legal, tentar manter isso que no início se tem, depois normalmente dá uma parada, né? Dá uma parada, aí vem o peso, depois com aquela briga lá na frente. Então, a saúde, alimentação, a gente acaba também, né, vai chutando o pau da barraca, até um dia tem um problema de saúde, aí tem que começar a tomar cuidado da saúde, mudar a alimentação, não sei o quê. Acho que quanto mais cedo, a geração de vocês já é mais preocupada com isso, já tem muito mais gente preocupada com isso. Mas cuidar de alimentação e saúde é um discurso que o meu filho não quer mais ouvir, mas, enfim, eu acho que é legal. Manter aí a questão família viva o tempo todo, porque os amigos vêm, os amigos vão, os empregos vêm e vão, tudo isso vai acontecendo, mas quem está sempre lá no mesmo cantinho é a família. Então, manter essa relação e esse contato, eu acho super útil, super importante. Eu vejo das pessoas que conseguem ter isso, elas acabam sendo mais felizes. Trabalhar muito, dá muito duro, e cuidar desse desenvolvimento e de acordo com a ambição que cada um tem. E eu sugiro também, eu também comecei muito mais tarde do que a idade de vocês, mas me fez muito bem, também olhar um pouquinho esse outro lado mais espiritual, mais devolver um pouquinho para o mundo aquilo que a gente recebe, né? De acordo com a crença de cada um, ou com a não crença de cada um, não importa, seja pela natureza, seja pelo que quiser, mas fazer um pouquinho, devolver um pouquinho de quem a gente ganha, e de novo, cada um acredita do que quiser, pode ser do sol, das estrelas, enfim. Mas acho que cuidar dessas coisas aqui, ter esse equilíbrio, ele é legal, entende? Entendo que algumas delas talvez aconteçam um pouquinho mais para frente, mas como para mim hoje essas 4 coisas elas andam juntas e me fazem bem, eu me sinto na obrigação de dividir com vocês e de repente deixar guardado aí num cantinho e em algum momento, se fizer sentido ou não, uma ou outra coisa dessa, eu espero ter colaborado. Agradeço muito o convite, fico orgulhoso de estar falando com vocês. Para mim, agregou bastante esse papo aí com vocês e saber, né, que vocês segue esse projeto e segue bastante forte. Daniel, novamente, muito, muito obrigado mesmo. Foi uma conversa incrível, assim, uma das melhores conversas que eu já tive, eu acho. Talvez pela nossa disponibilidade de tempo, assim, mas foi um papo muito legal. Então, pessoal, queria agradecer também a todos que participaram da live, todo o pessoal que mandou perguntas aí, que interagiu com a gente. Queria deixar até um recado para os ex-membros que estão ouvindo aí, eventualmente, mande uma mensagem para a gente sempre tá, a gente que corre atrás para conversar, mas se vocês tiverem algum conteúdo, vocês vão participar de uma conversa, mesmo que não seja com a gente do PET, por exemplo, a Marina mandou para nós agora, olha, vou participar de um webinar, assistam, divulguem lá, a gente está aí para isso, a gente está aí para, vamos dizer, principalmente, vocês agregam de uma forma muito maior para a gente, eu diria, mas se a gente puder também dar um retorno para vocês, acho que também é uma forma interessante. Então, legal. Daniel, muito obrigado, uma boa noite, um bom trabalho, né? Que amanhã ainda é sexta-feira, imagino que você ainda tem bastante coisa por aí. Tá legal, obrigado e um abração para todo mundo que está aí com a gente. Perfeito, show de bola. Obrigadão. Valeu. Então, imagino que o Gabriel deva encerrar aí.